Olá, pessoal. Eu sou a professora Thaís, estou aqui, vocês já sabem para quê? Mais uma aula de matemática. Vamos ver o que teremos hoje? Nós vamos fazer a correção da tarefa, que era o exercício 3 da página 91, e vamos falar sobre um assunto novo, que é divisores, nas páginas 91 e 92. A tarefa era a resolução desse exercício. Vocês lembram que a gente estava falando sobre múltiplos, que são os resultados da multiplicação por um mesmo número? Aqui nós temos um exemplo de um problema que pode ser resolvido por meio dos múltiplos. Vejam que tem uma tabela bem parecida com a que a gente usou nas aulas anteriores, só que aqui a gente está usando para resolver um problema. Então, o problema é o seguinte: em uma fábrica de pregos, a máquina produz 35 pregos por minuto. Complete a tabela abaixo para descobrir quantos pregos essa máquina produzirá em até 5 minutos. Então, nós vamos descobrir quantos ela produz em 1 minuto, em 2, em 3, em 4 e em 5 minutos, certo? Em 1 minuto, nós temos aqui 35 pregos em 1 minuto, então a gente já preencheu aqui, em 1 minuto são 35. Quando são 0 minutos, não foi produzido nada. Então, são 0 pregos, em 1 minuto 35, e em 2 minutos? Em 2 minutos é 35 vezes 2, ou 2 vezes 35. Que é igual a 35 mais 35, que é igual a 70, tá? Com 3 é 3 vezes 35, em 3 minutos. Em 4 minutos é 4 vezes 35. Em 5 é 5 vezes 35. Se vocês repetirem as somas e fizerem as operações com atenção, vão encontrar os seguintes resultados: 105, 140 e 175. Assim, em 5 minutos a máquina produz 175 pregos, tá certo? Agora vamos passar para um novo assunto, que são os divisores de um número. Vamos ver esse exemplo aqui. Imagine que precisamos dividir 12 brindes igualmente entre os vencedores de um sorteio. Eu vou desenhar aqui os 12 brindes para a gente imaginar as situações que podem acontecer. Eu vou representar os brindes por bolinhas. Então, vamos desenhar 12 bolinhas. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Aqui na primeira situação a gente tá vendo assim: caso haja um vencedor, ele receberá os 12 brindes. Muito bem, eu venci sozinho, pego os 12 brindes, coloco na minha bolsa e levo para casa, tá? O sorteio teve 2 vencedores, então cada um vai receber, vamos dividir igualmente, tá? Então, para dividir igualmente, eu dou 6 brindes para cada um. Um deles ganha 6 e o outro também ganha 6. Dividimos igualmente, sobrou algum brinde? Não sobrou. Então, conseguimos dividir com os 2 ganhadores, cada um leva 6 brindes. Outra hipótese é a gente ter 3 vencedores. Aí eu tenho que dividir os 12 brindes igualmente em 3 partes. Então, eu posso dividir assim e assim. Vejam que cada um dos 3 vencedores vai ficar com 4 brindes. Não sobram brindes e todos ganham a mesma quantidade. E se o número de vencedores for 4? Já pensaram aí? Eu posso dividir de maneira que cada um receba 3 brindes.
Novamente, todos receberam a mesma quantidade? Sim. Sobrou algum brinde? Não sobrou. Agora vamos ver se a gente tivesse 5 vencedores. Bom, se com 4 vencedores eu dei 3 brindes para cada um, talvez com 5 eu vou ter que tirar alguns brindes de cada um. Então, vou imaginar que eu dê 2 para cada pessoa. Então, eu tenho o primeiro vencedor, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E sobraram 2 brindes. O que eu posso fazer com esses brindes? Eu posso distribuir para os outros? Não posso, porque daí alguns deles vão ganhar mais do que os outros. Então, para dividir igualmente, cada um receberá 2 brindes, mas vão sobrar brindes. E se houver 6 vencedores? Aí sim, eu posso aproveitar essa divisão e o 6º vencedor também recebe 2. Daí, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 e não sobrou brinde. Quando a gente tem 6 vencedores. Daqui para frente fica mais difícil. Se eu tiver 7 vencedores, eu dou um brinde para cada um. 7 vencedores. Eu dou esse, dou esse, dou esse, dou esse. 5, 6, 7. Cada um recebeu um brinde e sobraram esses aqui, tá? Com 8 vencedores, eu pego mais um ali, mas vai ter uma sobra também. Com 9 vencedores, mesma coisa, cada um recebe um e vão sobrar 3 brindes. Se eu tiver 10 vencedores com 12 brindes, eu dou 10 brindes para os vencedores, um para cada um, e vão sobrar 2. Se eu tiver 11 vencedores, cada um recebe um brinde e sobra um brinde. E quando eu tiver 12 vencedores, aí com 12 sim, cada um recebe um brinde, não sobram brindes e tá tudo certo, todo mundo recebeu a mesma quantidade. E se tiver mais do que 12 vencedores? Aí a gente não consegue dividir igualmente, porque vão faltar brindes, alguém vai ficar sem brinde, tá? É importante a gente notar, então, que tem algumas situações, alguns números de vencedores, que a gente consegue fazer a divisão igual, entregar a mesma quantidade de brindes para cada vencedor e não sobram brindes. E em outras situações, a gente dá a quantidade igual para os vencedores, mas alguns brindes sobram, tá? Quais são as situações em que não sobram brindes? Quando a gente tem 2 vencedores, 3 vencedores, 4, 6 e 12. Nessas situações aqui, a gente consegue fazer a divisão em partes iguais e não sobram brindes. Tem uma também que a gente pode considerar, que é se tiver só um vencedor. Se tiver só um vencedor, tranquilo, ele leva todos os brindes, tá? Por que isso acontece? Porque todos esses números aqui, ó, o 12 é múltiplo de todos eles, o 1 também. O 12 é múltiplo do 1, do 2, do 3, do 4, do 6 e do 12. Porque quando a gente faz a multiplicação ou olha a tabuada do 2, por exemplo, tem lá 2 vezes alguma coisa que dá 12. Que número é? O 6. Tenho 3 vezes alguma coisa que dá 12. O 12 é um múltiplo do 3, porque 3 vezes 4 é 12. O 6, o 4, também é múltiplo do... O 12 também é múltiplo do 4, porque 4 vezes 3 é 12. O 6 também tem o 12 como múltiplo, porque 6 vezes 2 é 12. E a gente tem que 1 vezes 12 é 12, ou 12 vezes 1 é 12. Esses números que conseguem dividir o 12 em partes iguais e não tem resto,
são chamados de divisores do 12. Os divisores do 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então a palavra divisor significa isso, que aquele número consegue dividir o outro em partes iguais e sem que sobre resto, tá? Aqui a gente tem uma maneira de mostrar isso, ó. Os divisores do 12, a gente usa esse D, abre parênteses do número 12, são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, 12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Vamos resolver alguns exercícios sobre essa questão dos divisores. Será que o número 27 é divisível por 3? Se eu tivesse um concurso com 27 prêmios e tivesse 3 vencedores, será que eu conseguiria dividir os prêmios em partes iguais sem que sobrasse nenhuma? Puxa, como é que eu posso fazer isso? Tem 2 maneiras. A primeira maneira é fazendo a divisão. Se o resto da divisão for 0, quer dizer que não sobra nada, ele é um divisor, tá? O número 27 é divisível por 3. Outra maneira de fazer é olhar se na tabuada do 3 eu tenho 27 como resultado. Isso é, se o 27 é múltiplo do 3. Vamos resolver da primeira maneira. 27 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 27? Vai caber 9 vezes. Vocês podem fazer subtrações sucessivas até descobrir quantas vezes o 3 cabe dentro do 27. Vocês podem desenhar 27 bolinhas e ver quantos grupos de 3 vocês conseguem fazer. De todas as maneiras, vocês vão descobrir que vocês conseguem colocar o 3 9 vezes dentro do 27. E colocando, você vai ter como resultado 27 bolinhas, que subtraindo das 27, o resto é 0. Então, sim, o número 27 é divisível por 3. A outra maneira é procurar lá na tabuada do 3, se tem algum número que multiplicado por 3 dá 27. Você vai descobrir que esse número é um 9. Então, sim, mais uma prova de que o número 27 é divisível por 3. E o número 32 é divisível por 4? Vamos usar os mesmos métodos. 32 é divisível por 4? Quantas vezes eu consigo colocar o 4 dentro do 32? Seja qual for a maneira que você use para descobrir isso, você vai descobrir que você consegue colocar o 4 8 vezes dentro do 32. E essas 8 vezes vão dar exatamente 32 unidades. Então, não vai ter resto e o 32 é divisível por 4. Mas isso estava na cara, porque quando você faz a tabuada do 4, tem um resultado que dá 32, que é o 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32, então o 32 é múltiplo do 4. E com isso a gente sabe que o 32 é divisível por 4. E no número 3, o número 55 é divisível por 6? 55, vamos ver se ele é divisível por 6. Quantas vezes o número 6 cabe dentro do 55? Será que ele cabe 10 vezes? Não, porque daí daria 60. E 60 é maior. Será que ele cabe 9 vezes? Se eu pegar o 6 9 vezes, eu vou ter 54. Subtraindo 54 do 55, sobra 1. Então, se eu quiser dividir 55 prêmios entre 6 pessoas, cada uma vai receber 9, mas ainda vai sobrar 1.
Então, o número 55 não é divisível por 6. E se a gente olhar na tabuada do 6, você vai ver que não tem nenhum número que multiplicado por 6 dê 55. O máximo que a gente tem é 6 vezes 9, que é 54. Mas 55 não tem. Então, o número 55 não é divisível por 6. E o número 69 é divisível por 9? Agora a gente vai só usar a estratégia da tabuada para resolver os próximos. Mas se vocês gostarem da estratégia da divisão, também podem usar. O número 69 é divisível por 9? Tem algum número que multiplique 9 que dá 69? Eu sei que 9 vezes 7 é 63, é menos. 9 vezes 8 é 72, é mais. Então não, porque vai sobrar alguma coisa, vai ter um resto. Então, o número 69 não é divisível por 9. E o número 125 é divisível por 25? Esse aqui, eu não sei a tabuada do 25, então eu vou usar a divisão. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 125? Se eu pegar o 25 duas vezes, eu vou ter 50. Se eu pegar o 25 três vezes, eu vou ter 75. Se eu pegar o 25 quatro vezes, é 100. Se eu pegar o 125, somar mais 25 aqui, pegando 5 vezes, é 125. Então, é 5 vezes 25 dá 125 e não sobra resto. Então, o 125 é divisível por 25. E o último exercício é: 441 é divisível por 21? Vamos usar a divisão assim, porque a gente não sabe a tabuada do 21, tá? Eu não consigo fazer o 21 caber dentro de 4 centenas. Então, eu vou tentar fazer caber dentro de 44 dezenas. Ele cabe duas vezes, que dá um total de 42 dezenas. Então, sobram 2 dezenas. Com mais uma unidade, são 21 unidades. 21 cabe uma vez dentro do 21. Não sobra resto. Resto é 0. Então, o 441 é divisível por 21. Como atividade para fazer em casa, vocês vão fazer com a mão na lupa na página 92, ok? Até a próxima aula, pessoal. Obrigada!